Olá pessoal, eu sou Marcelo Machado da P mais C e quero falar sobre o segundo vídeo sobre dor e prazer. Nós postamos semana passada o primeiro vídeo falando o porquê da procrastinação, porquê da preguiça e porquê adiamos muitas coisas importantes em nossas vidas. Eu quero te dar uma solução agora, ou pelo menos algumas soluções que eu pratico, são muito fáceis de você praticar e vão naturalmente mudar as suas ações. Primeiro, eu tenho que pensar nos benefícios psicológicos profundos com relação àquilo que eu tenho que fazer. Vou dar um exemplo. Eu tenho que estudar para uma prova. Eu fico adiando começar o estudo, fico adiando sentar para estudar aquela matéria. Se eu pensar no ganho primário, na nota, em fazer uma boa prova, isso não é estimulante para mim. Isso não me instiga. Mas se eu penso no secundário, no ganho secundário, eu vou pensar em, poxa, eu vou aprender muito aquela matéria que é importante para a minha profissão, eu vou ter maior respeito dos meus colegas e dos professores, eu vou ter mais conhecimento para avançar no meu curso, eu vou ganhar segurança para pensar em muita coisa relacionada à minha formação acadêmica e essa matéria é tão importante que vai facilitar a minha entrada no mercado de trabalho. Isso são ganhos secundários. Por exemplo, eu vou ter o respeito da minha família, tendo maiores e melhores notas, eu vou ter mais conhecimento. Os ganhos secundários vão te motivar e vão te impulsionar a fazer aquela atividade, ou pelo menos a começar aquela atividade. Segundo ponto importantíssimo para evitar procrastinação: ter clareza no que tem que ser feito. Se eu pensar, eu tenho que estudar tal matéria, eu tenho que fazer tal trabalho, mas não estiver claro para mim o que eu tenho que fazer, eu vou adiar. Então seja mais claro, seja bem pontual, bem específico no que você tem que fazer. Eu vou estudar a matéria, por exemplo, anatomia aplicada. Eu vou estudar agora o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu tenho que estudar cálculo 1, eu tenho que estudar, por exemplo, a matéria de fenômenos. Eu vou estudar tais unidades, tais capítulos. Seja bem específico, coloque metas pequenas para você, porque isso facilita você começar aquela atividade que você fica adiando e que é tão importante para você. Terceiro ponto chama-se engenharia da inevitabilidade. Eu pratico isso comigo. Vou dar um exemplo. Eu tenho que estudar tal matéria e eu fico adiando o começo daquele estudo ou o começo daquele trabalho. Ou a realização de um resumo importante de uma matéria que eu tenho que estudar. Eu falo comigo mesmo, se eu não cumprir essa meta hoje, esse estudo, esse trabalho, ou estudar essa unidade, esse capítulo, eu não vou no futebol no final de semana. Se eu não cumprir essa meta, eu não vou no bar tomar cerveja com meus amigos na quarta-feira e ver jogo de futebol. Só que eu tenho que ser sincero comigo e eu tenho que cobrar isso de mim. Se eu não fizer, e tem que ser coisas importantes, eu não vou fazer aquilo que me dá prazer, eu não vou fazer aquilo que eu gosto tanto. Então, se eu tenho um futebol e eu coloco para mim, se eu não estudar hoje o capítulo 1 e o 2, amanhã o 3 e o 4, eu não vou sexta-feira no futebol com os meus amigos. Tem que ser coisas que realmente você gosta de fazer e que se você tirar ela da sua agenda, vai te deixar chateado, vai mexer com você. Chamamos isso de engenharia da inevitabilidade, ou seja, você tem que montar uma engenharia que vai fazer você cumprir com as suas pequenas metas, pequenos objetivos, que na verdade você universitário tem que estudar e manter uma agenda de estudo, um cronograma de estudo. Um outro ponto importante que eu queria passar para você chama-se o poder da meia hora. Muitas pessoas têm dificuldade para começar alguma coisa, um estudo, um trabalho, um resumo, porque elas pensam em pacotes de uma hora. Então, se eu pensar aqui agora, vou estudar agora após o almoço, você já pensa assim, poxa, eu vou ficar uma hora estudando, porque a gente já acostumou a pensar em pacotes de uma hora, fomos treinados para isso. Você vai mudar o seu pensamento, você vai colocar agora o seguinte na sua cabeça: eu vou durante meia hora dedicar ao estudo, dedicar ao resumo, ou uma leitura, ou alguma coisa. Pense em meia hora, não pense em uma hora. Você vai começar muito mais facilmente a fazer o que você tem que fazer quando você pensa em meia hora. Chama-se o poder da meia hora, muita gente usa isso, e após 30 minutos de estudo, ou da tarefa que você se propôs a fazer, você tem 5 minutos de descanso, um pequeno lazer. Vai no Facebook, vai no WhatsApp, vê um vídeo, telefona para alguém, vai tomar um café, tomar uma água, vai ao banheiro e volta e cumpre mais 30 minutos. Você pensando em pacotes de 30 minutos, você não se sente tão cansado previamente e a tendência de você cumprir isso é muito maior, muito mais fácil. Eu faço isso nas minhas agendas de estudo de leitura e consigo maior produtividade. Um grande abraço, pratique isso na sua vida e dê um retorno para nós assim que você colher resultados sobre isso. Valeu, um abraço.